Lançado em 1972, O Poderoso Chefão é muito mais que um filme sobre a máfia. É um retrato complexo sobre poder, família e lealdade. Dirigido por Francis Ford Coppola, o longa se baseia no livro homônimo de Mario Puzo e conquistou o mundo, com sua narrativa envolvente, personagens marcantes e uma atmosfera que mistura o drama familiar com a violência contida e estratégica do submundo do crime. O filme se passa nos anos 40, centrando-se na família Corleone e seu patriarca Don Vito, interpretado magistralmente por Marlon Brando, que imortalizou um dos personagens mais icônicos da história do cinema. Um dos maiores méritos de O Poderoso Chefão é a construção de seus personagens. Cada figura tem profundidade, propósito e transformação. Michael Corleone, vivido por Al Pacino, começa como um homem alheio aos negócios da família, mas ao longo do filme, passa por uma mudança intensa, assumindo o trono e se tornando ainda mais impiedoso que seu pai. Esse arco de desenvolvimento é o coração da trama e mostra como o poder pode corromper até os mais relutantes. Al Pacino entrega uma atuação silenciosa mas poderosa, que cresce a cada cena. A trilha sonora, composta por Nino Rota, é outro elemento que contribui para a aura inesquecível do filme. A melodia principal é melancólica, elegante e ao mesmo tempo sombria, encapsulando perfeitamente o clima da narrativa. A fotografia de Gordon Willis também merece destaque, com sombras marcantes e tons escuros, que ressaltam o mistério e o peso das decisões tomadas pelos personagens. Tudo foi cuidadosamente pensado para criar uma atmosfera intensa e realista. Coppola enfrentou inúmeros desafios durante a produção. O estúdio não queria Al Pacino, duvidava da escolha de Marlon Brando e chegou a pensar em demitir o diretor. Mesmo assim, Coppola resistiu, apostando em sua visão criativa, e acertou em cheio. A química do elenco, a direção firme e o cuidado com cada detalhe tornaram o filme um marco. Brando, inclusive, ganhou o Oscar de melhor ator, embora tenha recusado o prêmio em protesto contra a representação de indígenas em Hollywood. O filme arrecadou mais de 250 milhões de dólares mundialmente, um número gigantesco para a época, especialmente se comparado ao orçamento inicial de apenas 6 milhões. O Poderoso Chefão foi um verdadeiro fenômeno cultural, influenciando gerações de cineastas e se tornando referência em narrativas criminais. Mesmo décadas após seu lançamento, ele ainda é citado como um dos melhores filmes já feitos, estando no topo de várias listas da crítica especializada. Mas nem tudo são flores. Alguns críticos apontam que o ritmo do filme pode ser lento demais para o público atual. Suas longas cenas de diálogos e silêncio exigem atenção e paciência. Para quem está acostumado com filmes cheios de ação e cortes rápidos, O Poderoso Chefão pode parecer parado. Além disso, há debates sobre a romantização do crime e da violência familiar, que podem passar a mensagem errada para alguns espectadores mais desatentos. Ainda assim, a profundidade do roteiro, a construção dos diálogos e o simbolismo por trás das cenas fazem do filme uma verdadeira obra de arte. A cena em que Michael elimina os líderes rivais enquanto participa de um batizado é um dos momentos mais geniais da história do cinema. Ela mostra a frieza do personagem, o conflito entre aparência e realidade, e a forma como o poder pode ser exercido de maneira silenciosa e brutal. Curiosamente, o famoso beijo de Fredo e Michael só aconteceria no segundo filme, mas já na primeira parte, há pistas do que está por vir. Coppola sabia que sua história era maior do que um único filme, e plantou essas sementes com inteligência. Outro ponto interessante é que Marlon Brando usava algodão na boca, para dar ao personagem sua fala arrastada e sua aparência distinta, criando um Don Vito inesquecível. Francis Ford Coppola, então com pouco mais de 30 anos, arriscou tudo por esse projeto. Se o filme fracassasse, sua carreira poderia ter sido enterrada. Mas o sucesso foi tão grande que ele se tornou um dos diretores mais respeitados da história. Sua coragem em manter sua visão original, mesmo sob pressão do estúdio, é uma lição para qualquer artista. Ele transformou um livro popular em uma das maiores obras cinematográficas de todos os tempos. Assistir O Poderoso Chefão hoje é como revisitar uma aula de cinema. Cada enquadramento, cada expressão, cada silêncio carrega significado. E um filme que merece ser visto e revisto, não apenas por seu valor histórico, mas pela forma como continua a emocionar, provocar e surpreender. Mesmo com seus pontos discutíveis, é inegável que se trata de uma experiência única, que atravessa gerações e continua conquistando novos públicos a cada ano. O impacto cultural de O Poderoso Chefão ultrapassa o universo cinematográfico. Ele redefiniu a maneira como o público vê os mafiosos.
transformando-os de vilões unidimensionais em personagens humanos, cheios de conflitos internos, amor pela família e senso de honra. Antes do longa, filmes sobre gangsters eram em sua maioria caricatos e repletos de ação exagerada. Coppola mudou essa visão ao dar profundidade psicológica a cada membro da família Corleone. Isso elevou o gênero e influenciou incontáveis obras posteriores, como Os Sopranos, Scarface e até mesmo videogames como GTA. Um dos aspectos mais fascinantes da obra está na forma como ela trata o poder como uma maldição silenciosa. À medida que Michael assume as responsabilidades de seu pai, ele perde sua alma no processo. Essa mudança não é súbita, mas construída com paciência. Al Pacino, com seu olhar gelado e falas contidas, transmite isso de maneira assustadoramente real. Ele começa o filme como um herói de guerra, alguém fora da corrupção familiar, e termina como um novo Dom, mais frio e calculista do que qualquer outro. É um retrato sutil de como o sistema molda o indivíduo. A direção de arte do filme também merece aplausos. Os figurinos, os cenários, os objetos de cena, menos tudo reforça o realismo da época. As festas italianas, ou os casamentos, ou os escuros, e os restaurantes pequenos, fazem com que o espectador se sinta dentro daquele universo. Até o som dos copos, dos passos e das respirações foi pensado com precisão. Nada é colocado por acaso. A estética vintage não é um enfeite, mas uma ferramenta narrativa poderosa que transporta o público para uma década, marcada por códigos de honra e silêncios perigosos. As atuações de apoio são outro ponto. Tate Jamescon, como Sonny Corleone, entrega um personagem impulsivo, explosivo e ao mesmo tempo carismático. Seu temperamento incontrolável o torna vulnerável, e sua morte brutal é um dos momentos mais chocantes do filme. J. Robert Duvall, no papel de Tom Hagen, o conselheiro da família, representa a racionalidade e a diplomacia em meio à tensão. Ele não é sangue dos Corleone, mas é tratado como tal, o que revela uma das contradições mais humanas da trama. O laço de sangue nem sempre define a família. Um ponto curioso é como o filme consegue manter sua tensão sem depender da violência gráfica. As mortes acontecem sim, mas o impacto está mais na construção emocional e psicológica do que no sangue em cena. Quando Michael atira nos rivais no restaurante, por exemplo, a tensão é insuportável, não pela ação em si, mas pelo silêncio, pelo tempo que o diretor leva até o momento do disparo. Coppola entende que o verdadeiro medo vem do que está prestes a acontecer, não do que já aconteceu. É impossível não citar o simbolismo presente em diversos elementos visuais. Um dos mais discutidos é a presença de laranjas em cenas que antecedem tragédias. A fruta, com sua cor vibrante, contrasta com o tom sombrio do filme e sinaliza ao espectador que algo ruim está por vir. Essa escolha não é apenas estética. É uma mensagem sutil, quase subconsciente, que mostra o cuidado que Coppola teve com cada detalhe. Isso transforma o filme em uma obra que pode ser revista várias vezes, sempre revelando algo novo. As tensões familiares também funcionam como espelho da sociedade. O respeito absoluto ao patriarca, a disputa por poder entre os irmãos, a tentativa de manter a aparência de respeito enquanto se comete crimes, tudo isso reflete estruturas hierárquicas, presentes em várias culturas. Ao abordar essas dinâmicas de forma tão realista, o filme toca em questões universais, como o medo de falhar, o desejo de aprovação e o preço da ambição. Do ponto de vista técnico, a edição de William Reynolds e Peter Zinner é precisa e as transições são suaves, as cenas se conectam com fluidez, e os cortes sempre respeitam a lógica emocional da narrativa. A montagem contribui para o clima lento, mas jamais cansativo. Ela permite que o espectador respire com os personagens, entenda seus dilemas e sinta cada escolha como se fosse sua. Isso exige um nível de maturidade artística que poucos filmes alcançam. Na época de seu lançamento, O Poderoso Chefão não era uma aposta segura. A Paramount desconfiava do roteiro, dos atores e até mesmo da ambientação. Eles queriam uma abordagem mais comercial, com tiroteios constantes e ritmo acelerado. Coppola, no entanto, manteve-se fiel à sua visão, mesmo enfrentando ameaças. Essa resistência criativa prova que muitas vezes o verdadeiro sucesso nasce da coragem de contrariar as expectativas. E esse ato de resistência é talvez o maior legado do filme. Por fim, O Poderoso Chefão continua relevante, porque fala de valores que nunca saem de moda: família, poder, honra, medo e transformação. Mesmo que ambientado em outra época, ele conversa com os dilemas atuais, mostrando que o ser humano, em essência,
continua lidando com os mesmos conflitos. É um filme que envelhece como um bom vinho, sempre mais denso, mais rico e mais impactante. A cada nova geração que o descobre, se hoje ele é considerado uma obra-prima, não é apenas por sua estética ou sua narrativa, mas porque carrega uma verdade atemporal sobre quem somos e do que somos capazes.